Na minha opinião, hoje, o maior investimento que você pode fazer, se você está desejando mudar de área, se você está desejando ampliar, né, o seu trabalho, ir para o digital, ou então começar um negócio próprio, é investir em livros. E eu vou trazer aqui hoje para vocês meu exemplo baseado na minha história, né? Eu me formei em 2017 em psicologia e assim que eu me formei eu não tinha dinheiro para investir em consultório, não tinha dinheiro para investir na minha carreira. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar a internet para pesquisar, para começar a ver, colocar aqui despertador, para começar a ter ideia de como eu poderia atrair mais pacientes para o meu consultório. E aí, pesquisando, eu vi na época uma psicóloga que eu admirava muito, essa profissional. Até então, na época, tinha poucas referências em profissionais da área da psicologia no empreendedorismo. E ela era uma delas. E ela sempre criava artigos semanalmente falando sobre empreendedorismo. E eu assistia todos os vídeos dela. Na época ela não tinha canal no YouTube, ela só tinha os vídeos que ela colocava lá, na época era o IGTV, no Instagram. E assinava, né, a newsletter dela, que era notícias semanais que ela enviava por e-mail. E eu olhava todos os posts. Gente, para vocês terem uma noção, sabe como foi que eu comecei a criar meus primeiros conteúdos para a rede social? Eu era uma fã, assim, eu acho que obsessiva por ela, porque eu achava assim fantástico. Eu ficava perguntando de onde ela tirava tanta ideia. E sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei o celular, né, que eu admirava, todos os dias eu ficava ali estudando tudo que ela fazia, porque eu também queria falar a respeito do empreendedorismo na área da psicologia. Então, eu peguei o celular, né, aqui, o feed, e fui até lá no primeiro post dela. E aí eu vi quais foram as primeiras postagens dela e comecei a fazer as minhas postagens baseadas nas postagens dela, mas com a minha visão, com a minha foto, olhava as frases que ela colocava, né, ali os títulos, e mudava um pouquinho. Só que eu não sabia que ali eu estava modelando. Ao mesmo tempo eu ficava me perguntando, eu digo, mas olha, isso que tu está fazendo é errado, tu não pode fazer isso. Mas só que eu dizia, mas, gente, a frase do Chacrinha que eu me lembrava era que na TV nada se cria, tudo se copia. Então eu criei para mim também, isso na internet nada se cria, tudo se copia. Então, teve um dia, olha só que curioso, né? Que eu acompanhando os conteúdos dela, ela indicou um livro. E, gente, esse livro mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Foi um marco na minha carreira como psicóloga, mentora, instrutora de cursos, palestrante. Esse livro aqui mostra seu trabalho, ele faz milagres, ele fez milagre na minha vida. Olha só, ele tá bem velhinho já, ó, todo marcado, né? Já tem assim, ó, já tá até amarelado. Eu já fiz vários vídeos falando sobre ele, ó, todo destacado, porque esse livro ele fala justamente sobre o que eu queria, que era aprender a mostrar o meu trabalho, que era aprender a divulgar o meu trabalho para, dessa forma, atrair pacientes para o meu consultório. Então eu li esse livro e à medida que eu lia, eu ficava me perguntando, meu Deus, que bárbaro isso aqui que ele está ensinando, que o autor está ensinando. Será que os meus colegas psicólogos recém-formados, assim como eu, sabem disso? Então, o que foi que eu tive? Eu tive a brilhante ideia de criar um treinamento presencial a partir desse livro. E foi a partir daí então que eu me tornei palestrante, a partir daí então que eu comecei a criar meus treinamentos presencial. Na época eu nem sonhava ainda em criar um treinamento de forma online. E aí gostei tanto do que o autor, né, o Austin Kloe, fala, que aí eu encontrei outro livro dele, que é esse livro aqui, ó, Roube como Artista. E nesse livro aqui, ele fala exatamente tudo que eu já fazia com quando eu seguia a psicóloga, que era modelar. Ele fala de uma forma muito legal como você vai se inspirar, modelar outras pessoas de forma
artística. Ele dá várias ideias, várias sugestões, e ele mostra que todos os artistas, os pintores, os músicos que já existiram, todos eles fazem isso, modelar. Então, para você que está iniciando, que você não sabe por onde começar, quem são as suas inspirações? Modele. Eu comprei uma vez, né, um curso do Whindersson Nunes, e ele fala sobre isso também. Ele fala que ele começou modelando, não sei se eu vou saber falar o nome dele correto, o Eduardo Steinmetz, né, aquele que trabalhava no Pânico. Ele começou modelando ele, as falas dele, o jeito dele se movimentar. E para você que está começando, você tem que buscar alguém para se inspirar, que é uma forma daquela pessoa, aquela inspiração, ela te inserir no mercado que você quer. E eu fiz isso e deu muito certo. Com o tempo, gente, você não se preocupa não ache que você será uma cópia fiel de alguém. Não, a tua inspiração ela vai te trazer para cá, para onde você quer ficar. E quando você chega aqui, você vê que muda. E detalhe, gente, essa psicóloga que na época, né, eu comecei a seguir, que eu admirava, nunca tive oportunidade, né, de falar isso para ela, mas eu tive a oportunidade de ir na mesma cidade que ela. Hoje em dia, na época eu me lembro assim que eu comecei meu perfil no Instagram, eu tinha o quê? Eu acho que 3 seguidores, eu, meu filho, né, e meu esposo. E ela tinha 10.000 seguidores, e eu ficava assim, meu Deus, ai, que eu quero um dia chegar a ser que nem ela, né? Mas ela, ao longo da carreira dela, eu percebi que ela se perdeu um pouco, mudou a forma dela falar, sumiu um pouco. Não é que ela tenha se perdido, né? A gente também muda, como eu também já mudei, mas aí ela não está mais hoje falando sobre empreendedorismo. Hoje em dia ela já fala sobre outros temas, continua atuando só como psicóloga. Teve uma época que ela parou de atender, fazer atendimento psicológico, e aí eu percebi que hoje eu, com os meus pouquíssimos 20.000 seguidores, né, eu paro e penso de como as nossas inspirações são importantes. Talvez hoje você está aí começando também, está querendo se inspirar em algo, em alguém. Não tenha vergonha não, gente, isso aqui é muito válido. Se você tiver oportunidade, leia esses 2 livros, que eu acredito que um complementa o outro, para te trazer segurança, para você, de repente, criar o seu canal no YouTube, para você criar o seu perfil no Instagram, para você começar a trabalhar com aquilo que você quer. E são leituras que elas são sempre atuais. Os livros, eles nunca envelhecem. Cada vez que eu leio, que eu paro para ler, eu sempre deixo umas partezinhas já destacadas para eu parar e ler. Eu aprendo algo diferente, porque a minha visão, a nossa visão ao longo do tempo, ela vai mudando. Então hoje eu deixo aqui para vocês essas 2 sugestões de tema para você conseguir dar essa guinada na sua carreira, dar essa guinada nos seus projetos. Se você chegar a ler, se você já leu esses livros, deixa aqui no comentário e também não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Te desejo sucesso!